Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana vai nos ensinar como é importante sermos missionários. Esta semana, dos dias 5 a 11 de abril, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 30 a 36. E o tema é: És chamado para pregar o meu Evangelho. Não posso deixar de comentar a conferência geral, antes de começarmos na designação do Vem e Segue-me. Este último final de semana tivemos o privilégio de ouvir nossos líderes através das transmissões e foi muito especial. Eu senti o Espírito por todo o tempo da conferência e sei que vários daqueles discursos foram diretamente para mim. Como provavelmente vocês também têm seus momentos em que sentiram que o Senhor estava falando diretamente a vocês. Isso é uma das coisas mais incríveis da conferência geral. O Senhor, Ele sabe e se preocupa especialmente conosco. E Ele vai mandar a mensagem dEle diretamente para nós. Esse é um testemunho que eu tenho e sei que muitos também compartilham, e cada vez mais pessoas podem ter isso se nós continuarmos compartilhando o Evangelho e nos esforçarmos mais para que essas bênçãos estejam ao alcance de mais pessoas. Essa conferência também foi muito especial para nós aqui de Minas Gerais. Nós vivemos em Montes Claros, uma cidade no norte de Minas, e nossas caravanas ao templo de Campinas duram cerca de 15, 16 horas de viagem de ônibus. E é dispendioso para muitas pessoas, é difícil reunir todo o dinheiro necessário para pagar a viagem, a hospedagem no templo e sua alimentação. E então o presidente Russell M. Nelson anunciou a construção de um templo em Belo Horizonte. Vai reduzir para cerca de 5, 6 horas de viagem. E poderemos fazer viagens mais curtas. E vai ser realmente uma grande bênção para todos nós. Estamos muito gratos e felizes. Falando sobre o tema dessa semana, ao sermos chamados para pregar o Evangelho, de 2009 a 2011 eu tive o privilégio de ser um missionário de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu servi a missão Cabo Verde Praia. E foi um privilégio sagrado ter dedicado esses 2 anos da minha vida a compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo com as pessoas que estão do outro lado do oceano, nas ilhas do mar, nas ilhas de Cabo Verde. Tenho saudade da Morabeza cabo-verdiana. E esses vídeos aqui do canal Escritura Sud foram um incentivo da Associação de Missionários Retornados de Cabo Verde. Então sou muito grato por eles continuarem se preocupando com os missionários que lá serviram. E também é um pouco uma contribuição para continuar interagindo com esses irmãos que amo tanto e que estão lá em Cabo Verde. Então, meu abraço a todos que vivem nas ilhas de Cabo Verde. Bom, o Senhor, Ele nos pede muito que nós possamos fazer ao dedicar nessa obra, mas nada extraordinário que não possa ser feito com pouco de esforço. Mas as promessas dele são inúmeras. E aqui, conforme orientado pelo manual, fiz uma lista de algumas coisas que o Senhor pede que nós possamos fazer para dedicar nessa obra e daquilo que Ele promete que vai nos oferecer. À medida que eu for citando algumas desses itens, a Escritura ela vai sendo compartilhada para que vocês também possam encontrar. Mas incentivo cada um a fazer sua própria lista e ser inspirado a se motivar a continuar pregando o Evangelho. Então, o Senhor pede que nós possamos nos dedicar ao ministério dele, tanto na igreja quanto no mundo. Então, nós podemos compartilhar a palavra do Senhor e nos engajar realmente. E o programa de ministração do Evangelho dentro da igreja nos ajuda muito com isso, inclusive ensinando pessoas ou tentando resgatar aquelas famílias em que nem todos são membros da igreja. Esse é um pedido bem especial da liderança. Ele também pede que a gente possa abrir nossa boca e pregar o Evangelho. Não ter vergonha, ao mesmo tempo que compartilhe que ele promete desatar a nossa língua, para que nós saibamos o que dizer na hora de compartilhar a mensagem. Ele quer que nós sejamos diligentes na obediência aos mandamentos.
Experimentei isso durante a minha missão. Sabia que sempre que fosse obediente, o Senhor dedicaria a porção do Espírito dele a estar comigo, me guiando e me orientando. E sei que ser um missionário obediente realmente faz a diferença em encontrar os eleitos do Senhor. O Senhor quer que nós possamos ter paciência nas aflições. Sempre a vivência como missionário, seja de tempo integral, seja como membros missionários, vai trazer-nos aflições, às vezes preocupações, angústias, dificuldades, mas que nós possamos ser perseverantes nas aflições e também desenvolver mansidão e humildade, que são atributos fundamentais para convidar o Espírito a testificar as coisas que compartilhamos. Precisamos orar sempre para resistir à tentação. Combinado aí com a obediência aos mandamentos, estar orando sempre para resistir à tentação é fundamental, porque se cairmos não teremos o Espírito, e o Espírito é sim o principal professor e aquele que testifica no coração das pessoas a mensagem que levamos. O Senhor quer que possamos nos ocupar com o nosso arrependimento também, e que sejamos fiéis, sermos fiéis até o fim, e Ele promete nos dar a vida eterna. O Senhor, Ele tem grandes bênçãos prometidas a nós, e na minha lista eu coloquei que Ele vai nos dar poder para edificar a igreja. E isso é bem legal porque a gente se sente participativo. E como citei a construção do templo em Belo Horizonte, muitos estão se sentindo participativos nisso, sabendo que contribuíram um pouco, alguns grandemente, para que essa bênção pudesse chegar até nós. O Senhor promete bênçãos à nossa família, porque vamos ter que, os missionários de tempo integral têm que abandonar a sua família para servir em missão. Eu sou o único membro da igreja na minha casa. E quando eu decidi servir como missionário, foi realmente difícil para a minha família. Mas eles foram realmente muito abençoados. Até hoje nós contamos muitas bênçãos recebidas naquele tempo em que eu estava em Cabo Verde. O Senhor, Ele promete que se nos arrependermos, Ele vai perdoar nossos pecados. E que a pregação do Evangelho é uma ótima oportunidade para recebermos o perdão. Vamos estar tentando restituir muitas coisas que nós fizemos enquanto não somos membros ou enquanto estivemos afastados, longe ou deixando de fazer esta obra. O Senhor promete que vai abrir o coração do povo. Essa é uma promessa maravilhosa. Quando compartilhamos aqui, uma escritura que diz que os eleitos ouvem a voz do Senhor e não endurecem o coração, ao nos dedicarmos a essa obra, o Senhor promete abrir o coração do povo. E é necessário para que a mensagem entre e possa crescer lá dentro. Ele vai nos prometer a orientação do Espírito, ser o nosso advogado junto ao Pai. Então são muitas e muitas bênçãos que nós podemos desfrutar, ter à nossa disposição, se nós nos colocarmos como um instrumento nas mãos do Senhor, para que a palavra dele seja pregada, para que o Evangelho seja pregado ao mundo. Bom, então, outros destaques dessa semana de Doutrina e Convênios, da sessão 30 ao 36, eu queria colocar uma sugestão para a noite familiar que o manual traz, que é refletir sobre a sessão 30 no versículo 2. Aqui o Senhor estava falando a David Whitmer, e algo que ficou bem curioso, é o fato de que David ele precisou ser exortado aqui pelo Senhor. E é um puxão de orelha, vamos colocar assim, que o Senhor traz a todos nós também. Principalmente quando a gente se envolve demais com as coisas da internet, redes sociais e etc. Então ele pergunta aqui no versículo 2, ele afirma, tua mente tem estado mais nas coisas terrenas do que nas coisas que vêm de mim, teu Criador, e no ministério para o qual foste chamado. Então, como ele se distraiu com as coisas, então ele não estava dedicando exatamente e completamente à obra do Senhor. E nós podemos refletir sobre isso. O que tem me distraído? Quais são as coisas no mundo que têm tirado a minha atenção de fazer a obra do Pai aqui na Terra? Então, é realmente algo a se pensar e a buscar melhorar, como pessoa e como família também. Outro ponto que quero comentar é da sessão 33. Essa revelação foi dada a 2 irmãos recém-conversos na igreja. E esses irmãos, Ezra Tyre
e Northrop Swift. Não sei se pronunciei adequadamente esses nomes, mas eles foram chamados também, assim como os demais irmãos nas sessões anteriores, de toda essa designação, a pregarem o Evangelho. E o Senhor faz uma ressalva aqui. Ele destaca um ponto importante para esses irmãos como alerta. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 12: Eis que, em verdade vos digo, este é o meu Evangelho. E lembrai-vos de que eles terão fé em mim, ou de modo algum poderão ser salvos. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sim, sobre esta rocha estáis edificados. E se perseverardes, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. E lembrar-vos-eis das regras e convênios da igreja, para observá-los. Então esses irmãos estão sendo alertados de quê? De edificarem sua vida sobre a rocha, ou seja, sobre o Evangelho, de usar os princípios do Evangelho para nortearem seus caminhos. E se eles perseverassem, as portas do inferno estariam fechadas para eles, ou seja, o Senhor estaria dando proteção que eles precisavam. Porém, infelizmente, esses irmãos não perseveraram. O irmão Northrop Swift, pouco depois dessa revelação, ele se afastou da igreja. E o irmão Ezra Tyre serviu algum tempo, mas depois também se afastou. Então isso é lamentável, porque grandes bênçãos eles deixaram de receber. Mas nós podemos tirar isso como uma lição e edificar nossa vida sobre o Evangelho. Utilizarmos mesmo os princípios para que nós possamos estar edificados nessa rocha e não cair, mesmo com as provações e dificuldades que a vida nos oferece. Então essa designação dessa semana nos ajuda muito a compreender como o Senhor espera que nós possamos aceitar o convite de pregar o Evangelho, de sermos participantes nessa obra. E com grandes bênçãos Ele traz para nós por meio desse convênio, por meio dessas promessas. Então que possamos nos dedicar realmente a abrir nossa boca e falar, compartilhar. E vamos colher grandes bênçãos, vamos ter grande alegria com as pessoas que vierem a fazerem os convênios sagrados por intermédio de nosso trabalho. Então, presto meu testemunho de que Jesus Cristo vive. Nessa Páscoa que comemoramos essa semana, esse último final de semana, nos regozijamos com a ressurreição de Cristo. Sei que Ele espera que nós possamos cumprir com os mandamentos, sermos fiéis e nos dedicarmos. E que se fizermos isso, com certeza, veremos as maravilhas que vão acontecer em nossa vida pela dedicação. Aqueles que estão em dúvida sobre servir uma missão de tempo integral, podem ter certeza, presto meu testemunho como um missionário retornado, de que é o tempo ideal e fundamental para a preparação do restante de sua vida. Você vai perceber, quando voltar, que a melhor escolha realmente vai ter sido tomada, que é de servir como missionário. Então essa é a mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.